Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar de como construir uma cultura organizacional forte e coerente. Muitas vezes você não para pensar nisso, mas esse é um dos grandes pilares dentro de um negócio. Você precisa ter uma cultura forte e coerente. E ela só acontece se você for intencional. Se você ficar do jeito que você está e muitas vezes achando que não tem cultura, achando que não precisa, ela vai se desenvolver naturalmente. E aí pode ser que ela se desenvolva de um lado não tão legal, de um lado não tão eficiente, de um lado não tão produtivo, muitas vezes até de um lado sombrio dentro do negócio, fazendo com que o seu negócio muitas vezes feche. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. Se você gosta do nosso conteúdo, já curte o nosso conteúdo e segue o nosso canal para você ter muito mais conteúdo aqui para te ajudar a fortalecer aí os seus negócios, que esse é o nosso grande propósito. Vamos lá então ao contexto de hoje. Olha só, qual é o grande problema que acontece? O alinhamento da cultura. A gente precisa buscar esse alinhamento. Muitas vezes é o teu desejo. E onde que acontece o problema? A cultura ela anda desordenada. O que é desordenada? Ela está desalinhada, ela não está fazendo sentido e você muitas vezes não está percebendo isso, porque você muitas vezes fica olhando só para cima e não olha para baixo. Você não entende o que está acontecendo dentro da produção, dentro das situações. Você deixa as coisas acontecerem, você não toma decisões. Você não chama o colaborador para reforçar a cultura, você vai deixando as coisas acontecerem por natureza. E aí pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Muitas vezes não dá certo, existe um desalinhamento muito forte dos valores com a prática. Você não reforça quais são os valores, você não pratica os valores, você não estabelece que a regra da sua empresa está pautada nos valores que foram definidos. Muitas vezes os valores que você está colocando lá dentro da sua cultura, nem você mesmo consegue praticar. E aí se torna um caos dentro da sua empresa e você não percebe. Você fica achando que está tudo certo e a culpa de tudo isso é sua. Eu sinto te dizer, mas é você que deixa as coisas acontecerem, é você que deixa de fazer uma reunião com firmeza, é você que chega atrasado, é você que não contrata as pessoas corretamente, é você que não demite as pessoas que precisam ser demitidas. Então você vai deixando essa cultura se estabelecer e o caos vai imperando. O que vai acontecer? A tendência é sempre piorar nesse cenário. E aí fica difícil a empresa ter resultados, é difícil a empresa prosperar, é difícil a empresa ter consistência, porque você fica tomando decisões de forma aleatória, sem base nenhuma na nossa cultura, tá bom? E você negligencia isso. É uma das principais causas. O empresário acha que a cultura não existe, que a cultura está ali bem estabelecida. Muitas vezes, quando a gente chega para fazer um diagnóstico, a gente vê o caos que aquela empresa está. Você toma uma decisão de manhã, de tarde a outra. Você no dia seguinte muda para uma terceira, volta para a primeira, daqui a pouco está na segunda de novo. Você deixa as pessoas malucas. Você não consegue deixar as coisas acontecerem de forma consistente. Você não quer estabelecer processo e quer que as pessoas façam do jeito que você quer. Então fica difícil, tá certo? E você negligencia, que é a pior parte que o empresário pode fazer. Ele não assume que a responsabilidade é dele, e aí fica muito difícil. Você tem comunicação confusa, muitas vezes não deixa a comunicação clara dentro dos cenários, você não coloca de fato uma agenda com as pessoas para comunicar de forma clara. E as decisões elas são incoerentes, elas são imprecisas, elas não são pautadas na sua cultura, porque decisão, desde contratação, demissão, ampliação, advertência, mandar embora, não importa, ela tem que ser pautada dentro da cultura da empresa. Isso que é muito importante, tá bom? O que gera quando a gente tem esse desalinhamento, conflitos e desmotivações, você nem está percebendo muitas vezes, alta rotatividade dos colaboradores, e aí você culpa, né, as pessoas, elas são realmente o problema, né, da sua empresa, elas realmente aqui trazem a sua empresa para baixo, não são as atitudes, não são as definições ou as más definições da cultura, certo? Ela muitas vezes fica ali porque ela precisa daquele salário, mas na primeira oportunidade ela vai embora. Isso gera o quê? Muita baixa produtividade e resultados insatisfatórios, e você não está percebendo isso, porque de fato a cultura é um dos pilares de sucesso da sua empresa. Ela é um ativo dentro do seu negócio. É óbvio que existem soluções para isso, eu vou te passar alguns pontos aqui que são muito importantes. Defina claramente quais são os seus valores, deixe claro para as pessoas
E principalmente, eles precisam ser aplicáveis. Não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. Então estabeleça claramente aquilo que pode ser aplicado, nem que seja apenas um valor, mas você tem que deixar bem claro que aquilo é importante para o seu negócio. Isso vai identificar os princípios fundamentais do seu negócio. Não adianta falar de ética sendo que você pratica propina, se você pratica aliar coisas que não fazem sentido para o negócio dentro daquilo que você estabelece, tá bom? Então cuidado com isso. Comunique sempre e reforce os valores, garanta que todas as pessoas tenham um entendimento do que é aquele valor dentro do seu ambiente de trabalho e não para a empresa às vezes. Então pega o seguinte, você tem um valor de transparência e aí você tem que explicar esse valor de transparência ali para a pessoa bem simples dentro da empresa. Ela tem que entender o que é transparência no dia a dia dela. É simples, é olhar para as pessoas e verificar o que é possível praticar dentro daquele valor, daquelas ações que ela faz no seu dia a dia. Então, mas ela tem que entender, não é só você falar de maneira global, de maneira geral, né? Então eu falo no específico cada um desses pontos que você estabelecer. E aí você tem que promover esse comportamento e o alinhamento com os cenários. Você tem que reconhecer quando as pessoas praticam, você tem que chamar a atenção, o feedback de melhoria quando elas não praticam, tá certo? Você tem que estar sempre promovendo esse comportamento alinhado com os negócios. Manter consistência nas decisões, você toma decisão, elas são pautadas nos valores, elas são pautadas naquilo que você acredita da sua cultura e manter isso fortemente até o final. Não adianta tomar uma decisão de manhã, que eu falo que é decisão de estômago muitas vezes. Tem um problema, você vai lá e toma aquela decisão e acha que é o grande salvador da pátria. E você não fez a menor avaliação do cenário de causa e efeito, não faz a melhor avaliação dos cenários de valores e toma uma decisão muitas vezes completamente incoerente. As pessoas percebem isso, porque você logo em seguida toma outra decisão e muitas vezes fica numa rotina aí ineficiente, passando isso tudo para a empresa, passando isso tudo para os colaboradores. Então certifique-se de que as ações de liderança refletem de fato a cultura do seu negócio e todo o processo, tá bom? E aí você tem que monitorar e ajustar constantemente, avaliar sempre o que precisa ser melhorado, o que não está legal. A gente não nasce sabendo, a gente não nasce inteiramente pronto, a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Isso também faz parte da nossa cultura, de as pessoas perceberem que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprimorando e que a gente conta com cada uma das pessoas que estão envolvidas e comprometidas dentro desse negócio. Benefício de tudo isso, pessoas mais engajadas, mais produtivas, ambiente organizacional saudável e colaborativo, as pessoas gostam de estar naquele ambiente. Às vezes eu não pago tão bem assim, por várias condições, mas o ambiente é tão agradável, é tão legal, uma cultura tão forte que as pessoas ficam pela cultura e não só pelo salário. Tá certo? É muito importante isso. Ao contrário, também acontece. Gera uma confusão geral dentro da minha empresa, que as pessoas não querem ficar, na primeira oportunidade elas saem. E aí, dentro dos benefícios ainda estão redução de conflitos e rotatividade de pessoas e o crescimento sustentável e alinhado aos objetivos. Conclusão, é muito importante ter alinhado essa cultura, é muito importante ter desenvolvimento dessa cultura dentro do teu cenário aí, para que você consiga fazer o alinhamento. Isso é construído através do quê? De intenção e consistência. Você precisa ser intencional, o empresário e empresária. Você precisa praticar isso, você precisa botar na sua agenda essa intenção de construir uma cultura e de praticar essa cultura dentro do negócio. Invista sim na cultura da sua empresa, que ela vai fortalecer os seus negócios fortemente, as pessoas vão querer trabalhar para você. Lição de casa qual que é? Você pegar, analisar todos os pontos que a gente falou aqui, definir quais são as ações, são várias ações que você pode construir através do nosso conteúdo aqui. Você vai estabelecer um prazo, você vai estabelecer você vai estabelecer um prazo, você vai estabelecer um responsável e aí você tem um plano. Aí o que você tem que praticar? Ação. Você tem que colocar esse plano em ação. Esse é o grande contexto para que você tenha sucesso. É fazer plano e ação. Resultado aparece com muita certeza. Tem dúvida? É só mandar uma mensagem para a gente que eu vou te responder com o maior prazer. Olha só, a gente tem uma mentoria onde eu consigo te ajudar fortemente a você melhorar os seus negócios, inclusive implementando a cultura dentro do cenário da sua empresa. A gente ajuda em vários pontos onde a gente consegue acelerar, muitas vezes aí 2 anos que você faria sozinho, a gente consegue fazer em 6 meses. São vários empresários que estão partindo com as nossas mentorias aqui e a gente já tem ajudado dobrando, triplicando às vezes o faturamento,
as receitas, diminuindo custos, melhorando os resultados do caixa de forma imediata. Alguns empresários chegaram aqui no negativo, hoje já conseguem trabalhar no positivo, gerando caixa, aumentando aí os resultados do seu negócio. Basta você mandar uma mensagem para a gente agendar um diagnóstico inteiramente gratuito para que eu saiba onde que você está, que fase que você está, se você está querendo começar, se você já começou, se você já tem mais tração. E aí eu vou te apresentar uma proposta e a gente vai com certeza te ajudar fortemente. Só mandar mensagem que eu vou estar te respondendo também com muita certeza. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo para o maior número de pessoas que precisam conhecer esse cenário e melhorar os seus negócios. Eu estou aqui para te ajudar e para te fortalecer cada vez mais. Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.